Prontinho? Sim. Prontinho. Então vamos lá. Olá, amigos e amigas da revista Coaching Brasil. Estamos aqui mais uma vez com Marta Magnus, que coordenou mais um dossiê maravilhoso na nossa revista, dessa vez falando sobre a revolução da suficiência. Você deve estar pensando aí, o que que é a revolução da suficiência? Basicamente fala sobre três coisas: fala sobre escassez, fala sobre abundância e fala sobre extravagância. Então fica por aqui que você vai aprender muita coisa. E esse dossiê faz parte da nossa edição número 144 de 2025, publicada em maio desse ano. E, Marta, é um prazer enorme ter você aqui de novo. Gratidão pela sua participação de novo. Ah, Luciano, muito obrigada. E, na verdade, eu que tenho que agradecer mais uma vez a você pela oportunidade de dar esse espaço de voz e vez a temas tão relevantes, não só para o coaching, mas para o desenvolvimento humano e para a vida da gente, né? Com certeza. Marta, você já passou por aqui, já passou por essa pergunta, mas o tempo passa. E como dizia Heráclito, ninguém passa duas vezes pelo mesmo rio. Então eu acho que cabe a gente perguntar de novo. Vai saber o que mudou, né? Marta Magnus, quem é você? Ih, meu Deus do céu! Fazer essa pergunta no dia de terapia é meio complicado. Então, eu sou filha, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou coach, eu sou consultora, eu sou uma mulher, mais profissionalmente falando, eu sou uma coach, uma consultora generativa que ama trabalhar com pessoas dentro do ambiente organizacional, para a gente mudar um pouquinho esse jogo desse lugar tão inóspito que tem se tornado o trabalho dentro das organizações. Muito bem, você começou falando, nossa, essa pergunta em dia de terapia. Então aqui eu vou vestir a capa do terapeuta e vou dizer assim, Marta, você me respondeu um monte de papéis que você desempenha na vida, mas minha pergunta você não respondeu. Então eu pergunto de novo, Marta, quem é você? Eu botei lá no meu, né, no meu descritivo lá na, enfim, no meu perfil lá na revista, eu coloquei que eu sou uma metamorfose ambulante, né? Aquela frase da Rita Lee, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter as velhas certezas sobre tudo, né? Raul Eu Seixas. acho que é isso. É uma metamorfose ambulante, encontrando a vida a cada momento e me transformando à medida que as coisas vão também evoluindo e transcendendo, e mais agarradinha aí no que me importa e principalmente nos meus valores. Muito bem. Muito bem, é aquela coisinha básica, né? Eu não sei de onde vim, não tenho ideia para onde vou, só sei que estou aqui e enquanto estou aqui procuro fazer o meu melhor. É isso aí, Muito é bom, isso então vamos aí. falar um pouco sobre esse dossiê aqui maravilhoso. Nasceu pequenininho, né? Ele queria ser um artigo, né? E aí nós cutucamos ele, ele virou um dossiê. E aí eu quero te começar fazendo uma pergunta aqui que toca disso, né? Minha pergunta é por que esse tema, né, escassez, abundância, extravagância, ele é tão urgente hoje, especialmente Hum. no mundo organizacional? Eu não quero ter a pretensão de ter nenhuma verdade, né, Luciano? Mas eu vejo que a gente não diferentemente nos outros espaços que a gente vive, econômico, político, social, mas eu acho que a gente está cada dia vivendo mais em polaridades. E isso está fazendo com que a gente ande rasgado, né? Tensionado, repuxado, por aí. Eu acho que o mundo organizacional ele não fica para trás. Ele também está dentro desse ambiente muito polar. E eu acho que a relevância ela foi sendo construída à medida, pelo menos para mim, à medida que esse material foi sendo coletado, explorado, porque a gente se deu conta que hoje a gente está confundindo abundância com extravagância. Eu acho que isso é um grande perigo. Então, o mundo organizacional hoje, se a gente falar em escassez, em abundância, ele vai olhar para recursos financeiros.
econômicos, mas parece que o ser humano ele desapareceu. E eu acho que a relevância está aí. A gente não pode falar que hoje é com pessoas, é a partir de pessoas, é para pessoas, as pessoas em primeiro lugar num discurso, mas viver nesse lugar onde tudo é recurso, né? Tudo no fim se transformar num cifrão, que aí é a sua capa da edição anterior, a 143, com aquela mão lá, né? Aquele RH lá vendo pessoas como recursos, né? Exatamente. Então, eu acho que é urgente a gente falar isso, porque quando a gente traz esse tema, a gente está falando de olhar a vida completa, Uhum. não ela segmentada. A gente precisa voltar para esse lugar de completude. Muito bem, bem oportuno mesmo, né? E a gente vive um momento em que dinheiro, 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 as empresas cada vez mais falando em metas, metas, e as pessoas sendo contaminadas por esse discurso do empreendedorismo, né, do autoempreendedorismo, que é uma forma de se romper os contratos de trabalho e botar a pessoa para arcar com um monte de custos que depois ela vai ver que ela não consegue arcar, principalmente a aposentadoria, né? Enfim, mais coisas do mundo capitalista, né? Quero te fazer uma outra pergunta aqui, que você menciona que esse projeto nasceu de uma inquietação. Como é que essa inquietação se transformou em um chamado para a ação? Hum, eu me lembro, essa inquietação, na verdade, ela tem data, hora, local, ela é muito presente para mim. Era um domingo e eu estava almoçando com meu filho, com a minha nora, e o almoço estava super agradável, a gente estava assim, eu acho que era até inverno, a gente estava tomando um cálice de vinho, estava eu, meu esposo, meu filho e minha nora. E de lá a gente ia fazer uma visita para minha sogra e eu disse, né, meu filho, vamos visitar sua avó, né? Ele disse, não, 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 minha cota de ócio de hoje eu já extrapolei, eu tenho que ir para casa trabalhar. Eu disse, mas hoje é domingo. Não, mas é isso mesmo. E eu fiquei muito perplexa com aquilo, porque eu voltei no tempo e me coloquei com 30 anos de idade, que é a idade do meu filho, e eu disse, gente, com 30 anos de idade eu curti meu domingo, né? O que está acontecendo aqui? E aí eu acho que juntando com outras falas, principalmente não só do meu filho, mas da minha filha também, né? Tipo, meu Deus, eu tenho 28 anos e não tenho um pós-doutorado ainda, meu Deus, eu estou muito para trás. Eu não falo 6 línguas, eu estou muito para trás. Eu não trabalho numa multinacional, eu estou muito para trás. Eu disse, gente, tem algo que a minha geração vai passar com dor, mas essa geração eu não sei o que vai acontecer com elas. E a gente precisa falar agora, não é daqui a 10 anos, porque daqui a 10 anos eu não sei como é que eles vão estar. E aí, junta com uma conversa em paralelo que eu estou tendo com a minha sócia, que é uma das revisoras dos textos, Ana Paula Schmidt, que a gente tem se dado conta ao longo aí da nossa trajetória como companheiras, né, de projetos, que as diretorias dentro das organizações são bunkers. A gente não pode falar nada dentro desses lugares e as conversas que acontecem aí dentro, elas só são descobertas quando existe um acidente muito grave que elas precisam ser descobertas. Mas a gente não pode falar sobre saúde mental, a gente não pode falar sobre medo, a gente não pode falar sobre vulnerabilidade, a gente não pode falar as verdades, a gente não pode mostrar o quanto que a gente não sabe. É tudo muito velado. Então, de um nível para baixo, o desenvolvimento está espraiado, as pessoas fazem desenvolvimento, tem um monte de PDL e tal. Mas nesse bunker, que é o bunker que vai dar o exemplo, é uma caixa fechada e que tem muita coisa acontecendo aí, muito adoecimento que está sendo expresso no resto da organização, mas ninguém fala sobre, né? Então, assim, é urgente falar sobre esse tema e aí juntou com esses episódios dos filhos, né? E aí, mãe que tem seu coração
apertado, não teve outra coisa senão botar a voz e o bloco na rua, né? Daí Legal. surgiu. Você falando, eu lembrei de uma edição que nós fizemos há um tempo atrás, falando sobre a mulher e o trabalho. E quando eu gravei o vídeo com uma das autoras, que atualmente é uma grande executiva, ela conta que, num dado momento, foi quando ela conseguiu uma gerência, ela já estava numa gerência boa, e aí ela fica grávida. E aí, a primeira coisa que ela fez foi comunicar o diretor dela, que ela estava grávida, né? Porque dali a alguns meses, né, iria ter mudanças. E aí ele vira para ela e fala: Nossa, em primeiro lugar, meus parabéns. Segundo, que pena, né? Ela fala, que pena? Como assim? É que você tinha um futuro brilhante aqui, né? Então, você vê, né? E as nossas organizações ainda são extremamente masculinas, extremamente misóginas, extremamente um monte de coisas, né? Transformações, né? Então é muito legal a gente ter essa consciência de uma inquietação e ir para ação, né? Quero te fazer uma outra pergunta aqui que tem a ver com termos, um termo que você cita aqui nos seus dossiês, aqui nos seus artigos, né? Você fala sobre o self, né? Self com Hum. PH, né? Que é o somático, emocional, linguístico e práticas história. Então, eu queria que você explicasse o que que é esse modelo self e como é que ele ajuda a gente a entender esses estados. Beleza. Então, a metodologia que hoje é assim, desenha o grande mapa, né, com o qual eu trabalho, não só individualmente, mas dentro de organizações com times também, é a liderança generativa. A liderança generativa, ela tem uma base ontológica. Uhum, Na ontologia, a ontologia vê o ser humano como uma coerência dinâmica entre corpo, emoção e linguagem. Isso está super plasmado em todos os textos, né, de Echeverria, Julio Laya, Fernando Flores, enfim. E o Bob, que foi um companheiro de estudos, né, de Fernando Flores, junto com Julio Laya, ele já era um engenheiro americano, trabalhando em empresas de TI, e a questão que inquietava ele era de onde surge a ação. Então, ele é muito mais voltado para como que o meu observador se expressa na prática, né? Se expressa no meu ator. Então, ele agregou a esse trinômio corpo, emoção e linguagem, que nada mais é que uma distinção na linguagem de um fenômeno único, né? Nós somos quem a gente é. Então, por exemplo, quando eu me expresso, eu não sou uma coisa ou outra, mas eu posso visualizar, distinguir linguisticamente alguns aspectos desse meu existir para poder intervir para algo, para cuidar de algo. Então, o que que o Bob faz? Ele inclui duas dimensões que na ontologia não existiam, que era práticas e história. E quer dizer o quê? História é da onde vem esse devenir? Qual é o histórico que faz com que esse ser humano se apresente hoje dessa forma? E que é o histórico, que é o H. E o P, que são as práticas, é o que que ele pratica para manter esse self como ele é. Esse somático, esse emocional, esse linguístico. Porque o Bob se deu conta que eu tenho que mudar a minha prática para mudar quem eu sou. Não adianta eu me dar conta. Eu me dar conta vai mudar o meu observador. Mas é mudar a minha prática que vai mudar o meu ator, quem eu estou sendo no mundo. Então, quando a gente dentro da metodologia generativa, a gente vai, por exemplo, trabalhar individualmente, ou mesmo um time, um grupo, né? A gente vai olhar qual é o self desse indivíduo, qual é o self desse time, qual é o ritmo dele, qual se me dá vontade de me aproximar ou de me afastar, se me contrai ou se me relaxa, quais são os espaços emocionais, o que que aparece linguisticamente, quais são as práticas que essa pessoa tem, de onde ela veio, qual é o histórico. Então, me ajuda a mapear quem está sendo esse observador e esse ator, para a gente saber o que que a gente faz para intervir
para esse ator transcender para um novo lugar, para um próximo lugar, né? Então, é mais ou menos um espaço de observação para a gente intervir para cuidar de algo que nos importa, né? Não é simplesmente porque sim, não, é para cuidar de algo que nos importa. Então, vamos aprofundar um pouquinho isso, né? Você falou sobre a liderança generativa. Aliás, você já coordenou um dossiê sobre isso há uns anos atrás. Isso e foi um dossiê maravilhoso, inclusive com a participação do próprio Bob, né? Que foi sensacional. Então eu te pergunto, como é que a liderança generativa ela fundamenta essa jornada de reconexão com a abundância? Ai, mas eu não vou dar aqui spoiler, eu vou dizer para você, leia o dossiê. Mas eu vou dar aqui alguns pitacos, sim. Um petisco. Petisco. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu acho que o dossiê ele conta essa caminhada, mas teve um momento muito bacana que o Bob ele nos entrega, né? Nos entregou ao longo dos 40 anos que a liderança generativa tem, e fazendo um parênteses aqui, o Bob ainda é vivo, o Bob está produzindo como nunca, com uma Bem vivo. energia fabulosa, bem vivo, exatamente. E cada vez produzindo mais e fazendo conexões e nos entregando mapas para a gente intervir junto aos nossos clientes para gerar valor, para cuidar de algo que importa. Mas a primeira distinção que ele faz, o primeiro conceito que ele desenha, ele chamou de anatomia da ação. Como eu falei antes, né, o que inquietava muito ele era entender de onde surge a ação. Por que que algumas pessoas se comprometem e outras não? Quais são as conversas faltantes para que as pessoas possam se mover em direção a uma ação, né? Essas eram as inquietações dele como gerente de projeto dentro da Motorola. E aí, quando ele começa a entrar nesse mundo, né, da ação, ele desenha, ele gosta muito, ele fala sempre isso, que ele gosta muito dessa palavra anatomia, porque ele vincula muito, né, por exemplo, a medicina. O estudante de medicina não ganha no primeiro dia de aula um bisturi e sai cortando todo mundo. Ele precisa entender todas essas camadas de anatomias para poder entender esses funcionamentos, para entender como que ele vai intervir. E o Bob fala que nós, como coaches e consultores, a gente também precisa entender algumas anatomias conversacionais para poder intervir no que não está funcionando. Então, a primeira anatomia que ele descreve, ele chama de anatomia da ação. Ele fala que a gente tem sempre algo que nos importa, que é isso que nos impulsiona para a ação, seja isso consciente ou não. E que através de conversas a gente gera compromissos, que geram ações e que geram resultados. Ou quando a gente, né, quer cuidar de algo que nos importa, a gente desenha resultados que, se a gente atingir, vão estar cuidando disso que nos importa, e aí a gente se compromete em gerar ações para chegar nesse lugar. E aí, conversando com o Bob, dentro desse projeto que está descrito aí nesse dossiê, ele é um projeto do terceiro ano de formação com o Bob, que eu estou terminando agora essa sexta-feira, né? Minha cerimônia de certificação. Eu conversando com o Bob, eu disse, Bob, olha só que eu acabo de me dar conta. Viver a anatomia da ação na prática é um mapa para reconexão com a abundância. E ele disse, Marta, eu nunca tinha olhado dessa forma. E eu disse, que bom, porque é essa sensação que eu tenho, que é a gente reconectar com algo que é o meu ser generativo, que quer dizer o quê? Eu sou capaz de me conectar intencionalmente com algo que me importa e desenhar um futuro que cuide disso. E navegar daqui até esse futuro de forma responsável, de forma comprometida. Então, o generativo sempre vai nos convidar a olhar para o futuro. Claro, ninguém está dizendo aqui controlar o futuro. A gente sabe que não existe controle sobre a vida, mas a gente pode dançar com o que vai acontecendo,
tendo um norte. Então, o que que adianta a gente falar né, que a gente se importa com a saúde mental nas organizações, com as pessoas, né, com bem-estar, se a gente não tem uma visão de futuro? A gente está num devenir que a gente está indo lomba abaixo e não lomba acima. O caminho não está ficando cada vez mais luminoso, porque a gente perdeu a possibilidade de sonhar e desenhar esse futuro, que é uma coisa que hoje não está na prática dos gestores, das pessoas, dos gerentes, dos CEOs. Eles estão vivendo a meta. Meta não é visão de futuro. Visão de futuro é visão de futuro mesmo. É fechar os olhos e ver esse cenário que contempla todos esses cares, tudo isso que me importa de forma satisfatória, né? Com todos. E aí eu gosto muito do slogan do Instituto, né, de Liderança Generativa, que diz: um mundo onde todos possam prosperar. Olha que bonito isso, né? Então, como que a liderança generativa nos traz essa reconexão? Para mim, eu conectar com o meu ser generativo, e isso a gente aprende, não vou dizer que a gente aprende, a gente reaprende, é reconectar com esse lugar em que intencionalmente eu posso cuidar de algo que me importa, cuidando dessa projeção, desse desenho de futuro e navegando intencionalmente, desviando das pedras do caminho, pulando pelas pedras do caminho, recalculando algumas rotas, mas com um farol que ilumina meu norte. Então, eu acho que é realmente viver reconectando com esse ser generativo que existe na vida, em cada um. Cada um tem o poder de desenhar a vida que quer. E não estamos falando aqui, não, porque eu quero ser bilionário. Eu não sei se ser feliz é ser milionário, de verdade. Eu acho que passa muito pelas relações, passa muito por construção de legado, passa muito por poder deitar a cabeça no travesseiro à noite e dormir, né? Me lembro uma vez, Luciano, uns 10 anos atrás, eu fui fazer um workshop lá no Chile, e era um workshop com cavalos. E foi tão bonito porque a pessoa que gerenciava esse lugar, dona desse espaço, era um coach ontológico. E aí alguém fez, ele estava explicando como é que ia funcionar a primeira dinâmica com os cavalos e tal, e eu estava bem intrigada, eu disse, qual é a aspiração última de um cavalo? Ficar em paz. Tudo que ele faz na vida é para estar em paz. Se ele come, é para ele estar em paz. Se ele protege o espaço dele, é para estar em paz. Se ele se desloca, é para estar em paz. Se ele vai tomar água, é para estar em paz. Se ele reproduz, é para estar em paz. Toda a vida dele é para ele, em última instância, estar em paz. E eu acho que a gente não é tão diferente como mamífero, porque o que a gente quer é estar em paz. Uhum. E a sensação que eu tenho é que todo o entorno está cada vez deixando a gente menos em paz. Exato. Então, reconectar com esse espaço de ser generativo é voltar para esse lugar de encontrar sentido, satisfação, significado e abundância. Vira, vira, vira e caímos na perguntinha básica, né? O que importa cuidar? Muito Essa bem. pergunta tem um detalhe, né? Um Essa detalhezinho. O que te pergunta é importa fantástica. cuidar? Então vamos lá. Para você, qual é o maior equívoco que as pessoas cometem ao pensar sobre abundância? Então, eu acho que essa exploração que a gente fez, e quem lê, né, e de novo convite para as pessoas lerem o dossiê, vão ver que assim, não se trata de uma tese acadêmica, não se trata de uma exploração final, definitiva e dona da verdade. Não, se trata de compartilhar uma conversa que ela está acontecendo e que ela está começando, né? Mas o que que a gente viu? Duas coisas principalmente, Luciano. A primeira delas é tudo que a gente viu numa grande exploração inicial foi que abundância e escassez são palavras que habitam somente os âmbitos econômico e financeiro. Uhum. Então, a primeira coisa que então eu acho que as pessoas, os equívocos, né, é achar que quando a gente fala de abundância, a gente está falando de questões materiais. A gente não está falando sobre isso. A gente não está falando de dinheiro somente.
porque dinheiro não é nada, ele representa algo, né? Faz parte, mas não é um fim. Então, a primeira coisa é isso, é reduzir essa exploração no âmbito econômico-financeiro. E a segunda, que foi para nós a grande surpresa, isso está no capítulo, se não me engano, 3, é, é nos darmos conta que as pessoas confundem abundância com extravagância. A abundância não tem nada a ver com extravagância. Mas isso a gente vai falar nas próximas perguntas um pouquinho. Legal. Muito bom. Agora vamos começar a explorar o teu dossiê. Então, começando pelo primeiro artigo que se chama Os Múltiplos Rostos da Escassez. Aí eu te pergunto, por que que a escassez é um julgamento e não uma realidade fixa? Como é que essa percepção muda tudo? Então, é muito legal isso, porque uma das pessoas que a gente conversou foi justamente o Julio Arraia, né? Que é o pai do coaching ontológico, da ontologia, que estudou com Bob e com Fernando Flores. E a primeira coisa, né, quando eu pergunto o que é escassez, ele diz: a escassez é um julgamento. Então, se a gente levar para algo muito técnico, por assim dizer, e levando em conta os atos linguísticos, existem 5 atos linguísticos. E atos linguísticos nós estamos falando em filosofia da linguagem de John Searle. Uhum, São pedidos, ofertas, promessas, afirmações e declarações, sendo que existe um tipo especial de declaração que são os julgamentos. Qual é a diferença entre um julgamento e uma afirmação? Porque a sua pergunta é por que o julgamento não é uma afirmação, e sim um julgamento? uhum, Porque todas as afirmações, elas são verdadeiras ou falsas. Não é uma interpretação baseada num estándar. Então, uma escassez, ela é um julgamento porque ela não é verdadeira ou falsa. É mais uma coisa que eu disser assim, olha, Luciano, eu tenho 1,63 m. A gente pode dizer que isso é verdadeiro ou falso porque a gente convencionou. Quanto que mede 1 centímetro? Então, o que, que a gente faz? A gente vai lá, bota a fita métrica, vê ali, a Marta tem 1,63 m. Verdadeiro. Aí eu digo assim, eu sou baixa. E você vai dizer, não, Marta, se você tivesse numa aldeia de pigmeus, você era gigante. Mas realmente, lá na Alemanha, você é uma nanica, não é nem baixa. Então, o julgamento vai depender de em que parâmetro eu estou julgando. Uma coisa, por exemplo, é você tirar uma nota na escola. Eu tirei nota 8,3, isso é uma afirmação. Bem ou mal? Ah, não, bom. Bom é entre 7 e 8. Precisa ter um estándar, porque senão é uma avaliação. E depende de quem? Depende do observador que está avaliando. Por exemplo, eu posso olhar para o lugar e dizer: meu Deus, esse lugar está completamente bagunçado. E você entra e diz: meu Deus, nunca teve tão arrumado. uhum. Claro, porque são julgamentos. O que vale para um não vale para outro, a menos que a gente combine. O que é organizado? O que é desorganizado? A partir de onde a gente considera organizado, até onde a gente acha, né? Precisa saber quando que muda, porque senão a gente não tem como entrar em parâmetro. E aí você olha notícias na televisão. Era para ser verdadeiro ou falso, falso, relato de fatos, mas é tudo interpretação. Como é? Decisões de juízes, é tudo interpretação de um observador dentro de determinados parâmetros. Mas um que um vê, o outro não necessariamente vê. Então, a gente tomar julgamentos como se afirmações fossem é parte do sofrimento humano e parte do lugar onde a gente acha que está se encontrando e a gente está se desencontrando. E é motivo de muito conflito. Então, primeiro de tudo, escassez é um julgamento. Linguisticamente, é um Interessante. julgamento. A Fantástico. menos que a gente tenha uma convenção mundial, universal, global, do que significa, em termos de fato, escassez. E a gente não tem. Legal, legal. Isso muda tudo, né? Deixar de ver como sendo uma verdade
para assumir que é um julgamento, Exatamente, abre portas para a transformação, né? Agora, me diga o exatamente. seguinte, lendo o seu texto, deu uma outra curiosidade aqui. Quais são os sinais corporais e emocionais mais óbvios de que alguém está operando na escassez? Hum. Eu vou te trazer dois que foram os mais óbvios, assim. Corporalmente, a contração, emocionalmente, o medo. Porque quando a gente fala de escassez, né, Luciano, a gente está falando de uma conexão com a vida, de uma relação com a vida. E se a minha relação com a vida é a partir do medo, eu estou vivendo na escassez, que é o oposto da confiança. E veja bem, a gente não está falando aqui numa confiança naif, né? Que eu confio em tudo, em todos, e à meia-noite eu estou atravessando a rua e vem uma pessoa e eu estou confiando. Não, a gente precisa distinguir entre Sim. prudência, confiança, né? Desconfiança. Mas para nós, escassez é uma relação com a vida, assim como abundância, assim como extravagância, né? É como a gente se relaciona com tudo que está ao nosso redor, com todas as pessoas, com tudo que existe. E se a gente está na escassez, a contração vai aparecer e o medo vai aparecer. Uhum. Que é um lugar que as pessoas mais estão hoje, né, com os níveis de ansiedade, de depressão, as pessoas estão mergulhadas nessa, vamos dizer assim, numa escassez mental, né, num buraco da escassez, né? Ansiedade, depressão, ressentimento. Então, assim, é um lugar bem sombrio, né? Mas a gente fazendo um grande filtro ou juntando tudo numa célula de emoções básicas, eu diria que o medo está por trás de Medo está tudo, por na trás de tudo. escassez. Legal. Uma outra coisa que me deixou curioso aqui, você fala sobre o triângulo do drama de Cartman, né? Então, como é que ele se relaciona com essa mentalidade de escassez? Então, o Triângulo de Karpman, ele mostra três personagens, né? Ou eu sou o vilão, ou eu sou a vítima, ou eu sou o salvador. E às vezes eu posso estar num lugar e posso estar no outro, mas sempre tem uma relação desequilibrada. Ou eu tô por baixo, ou eu tô por cima, ou eu tava por cima e agora eu tô por baixo e vem o Salvador, ou o Salvador que quer cuidar da vítima, ele entra, mas ele também entra numa relação desequilibrada. Então é uma relação desequilibrada. Inclusive, a gente coloca lá que existe um desequilíbrio entre o dar e o receber, que Uhum. é um dos princípios de Bert Hellinger, né? Nós entrevistamos uma pessoa que trabalha dentro do modelo sistêmico de Bert Hellinger, e ela nos disse que a escassez é quando não é só quando você só recebe e não dá, é quando existe um desequilíbrio, que é um dos princípios do sistema, um equilíbrio entre o dar e receber. Quando não existe esse equilíbrio nos sistemas, o sistema está desequilibrado. Então a gente pode começar a pensar, né? Quais são os sistemas em que estão desequilibrados no nosso entorno? Porque a gente vive esses sistemas, nossa família de origem, nossa família atual, a organização, amigos, enfim. Como é que está esse equilíbrio, né? E aí, invariavelmente, vai entrar esse triângulo, né? Ou o vilão, ou o salvador, ou a vítima. Então, a gente tem que sair e começar a operar em outro lugar. E é interessante que você falando desse triângulo, estou aqui pensando, né, que quando eu tô conversando com alguém, de alguma forma eu estou me posicionando nesse triângulo e eu estou empurrando a outra pessoa para um desses outros polos, né? Exatamente. E isso que é uma coisa interessante no triângulo, que ele é sistêmico. Quando um entra num lugar, invariavelmente os outros vão entrar em algum dos outros lugares. Então a pergunta é como é que eu saio daí, Eu né? saio. Quais são as práticas para sair daí? Não para entrar, porque entrar é fácil, é muito magnético, você entra e todo mundo vai junto, você arrasta, ou você é arrastado, né? Ah.
Numa outra parte do seu texto, é, você traz uma coisa interessante, e aí te pergunto: você diz que a escassez é uma desconexão do poder criativo. Como é que a gente Uhum. pode reconectar com esse poder? Eu acho que esse foi o grande aprendizado que eu tive ao longo de, sei lá, acho que 6 anos que eu estou já junto com o Bob, né? Eu me lembro quando eu cheguei, um pouco antes de encontrar com o Bob, eu já o conhecia desde 2009, já tinha feito muito sentido para mim a fala dele, mas enfim, estava por outros lados estudando outros modelos, né? E aí eu me lembro que eu tive um encontro com uma ex-aluna minha e ela olhou para mim e disse assim: Marta, você sabe que você é poderosa, né? Deu, oi? Tá falando com quem? Oi? Eu tinha estado numa relação profissional muito desequilibrada e eu me sentia muito esvaziada. E ela trouxe aquilo, eu não consegui quase nem entender o que ela estava me dizendo. Eu guardei aquilo, né? E aí, quando eu entrei para estudar e praticar e aprofundar e a explorar, né, com o Bob a liderança generativa, eu me dei conta de que onde eu não estava vendo oportunidades, existiam muitas oportunidades. Oportunidade de quê? De conversa, de abrir conversas. E o Bob fala isso. O próximo passo é tão simples quanto abrir uma conversa. Ah, mas eu não sei qual é o próximo passo. Abra uma conversa para explorar quais são os próximos passos. Então, sempre vai ter uma conversa disponível, a próxima conversa. Então, o que eu me dei conta? Que no momento que eu começo a conectar com o que é importante para mim e começo a fazer um desenho de futuro, onde eu gostaria, né? O que eu gostaria de ver acontecer, não para mim, mas para isso ser cuidado. Eu posso não saber como fazer essa navegação, mas eu tenho disponível a conversa, o outro, para co-construir, para explorar, para desenhar. E isso é uma forma de conectar com esse poder generativo, com esse poder criativo de gerar futuros. Vou dar um exemplo. Esse dossiê fazia parte do projeto do ano 3 da minha formação com Bob, é um projeto. Esse projeto tem 5 etapas. A terceira etapa era um artigo publicado. O resultado era um artigo publicado. E aí a primeira ideia que surgiu foi publicar um artigo no LinkedIn ou em alguma outra, enfim, forma, mandar um newsletter para uma base de dados, enfim. E eu pensei, meu Deus do céu, Luciano, ele tem uma revista maravilhosa que conversa com pessoas que desenvolvem pessoas dentro de organizações. Eu vou conversar com ele para ver o que ele acha, se ele tem uma sugestão, uma ideia, se ele topa publicar um artigo. E surgiu do quê? De uma conversa. Aí na conversa contigo, Luciano, e foi uma conversa, era para explorar possibilidades. Você vai dizer assim, mas e se isso se transformasse num dossiê? Eu disse, nossa, será? Para aí, deixa eu conversar com o time. Volta, mais uma conversa com o time. Será? Como que é? E como é que não é? E tudo se deu em conversas. E o que era para. Se eu ficasse lá no meu cantinho, pensando e tentando resolver sozinha, eu acabei com o meu poder criativo. Mas em conversas com o outro, no caso você, essa maravilha aconteceu. Então, como que eu reconecto com o meu poder criativo? Sabendo o que que é importante para mim cuidar, como eu quero cuidar disso e sabendo que tem milhares de outros no mundo que eu posso abrir uma conversa para a gente explorar possibilidades. E aí a criação está feita. A criação não é um espaço individual. Isso é invenção. Criação é junto, é com o outro, em conversas. Tão simples assim. Simples assim. Sensacional, Marta.
Cara, vamos falar sobre o seu segundo artigo, que ele se chama Abundância, o que acontece quando paramos de contar. Aliás, os títulos que você colocou nos artigos são sensacionais. E a primeira coisa que eu te pergunto é qual é a diferença crucial entre a abundância e a extravagância? Ah, isso foi uma coisa muito legal, sabe, Luciano? O que que começou a acontecer? A gente começou a fazer, então, entrevistas com pessoas que vivem em diferentes cosmovisões. Então, a gente entrevistou uma pessoa da ontologia, né, o Rúlio, o Bob, a gente entrevistou uma pessoa do pensamento sistêmico, uma pessoa que vive as práticas do budismo, da constelação familiar, uma médica, né, que tem uma visão da medicina bem biológica, uma pessoa que trabalha com o mundo emocional, uma pessoa que trabalha com povos originários, uma pessoa que trabalha com educação, um empresário. Então a gente começou a olhar esses diversos mundos. Como que esses diversos mundos falam, conversam sobre escassez e abundância? E foi interessante porque escassez era mais ou menos um discurso bem parecido, tinham elementos muito similares. Mas quando a gente falava sobre abundância, tinha umas coisas meio estranhas. Primeiro que assim, a gente fazia uma pergunta: qual é o oposto de escassez? Ninguém tinha dúvida e falava abundância. Uhum. Mas em algumas falas a gente escutou assim: ah, é quando você tem o suficiente, nananã. Mas daí, se sobrar, talvez entre no descuido, na desvalia. Então tinha um lugar que era meio estranho, que não era abundante. E aí, quando nós fizemos a entrevista com uma das entrevistadas, ela disse: eu tenho uma mestra que diz que o oposto da escassez não é a abundância, é a extravagância. E isso fez assim, ó, explodiu tudo, as pecinhas voaram e a gente começou a remontar o quebra-cabeça. E a gente começou a se dar conta que escassez e extravagância são, no fundo, expressões do mesmo jogo. Um jogo muito restrito, muito limitado, em que o indivíduo está sozinho, que o outro é um inimigo, que o outro é o inferno, que o outro é um competidor, ou que o outro é um vilão. Então a gente começou a ver que, embora aqui é o de mais e aqui é o de menos, é a mesma história. E a abundância é uma coisa completamente diferente, é um outro jogo que a gente não pratica. E aí a gente começou a se dar conta que a gente toma linguisticamente abundância por extravagância. A gente está falando de extravagância e chamando de abundância. E o nosso convite agora é: vamos falar sobre a abundância do que a abundância realmente é. E a abundância para nós surgiu como esse espaço onde a gente toma o justo, onde a gente usa o justo, onde existe o coletivo, a criação do coletivo. Não é uma coisa só para mim, não é só o meu e nem para os meus, é para o coletivo. Então a gente começou a juntar com várias questões, inclusive, né, quando a gente pensa aí nessas metas, né, de 2030, 2050, né, da ONU e tal, a gente tem que pensar como índices onde a gente está pensando no coletivo. Não adianta um grupo prosperar. Não adianta um grupo sentar em cima, né, de uma montanha de dinheiro, igual o tio Patinhas, e ter gente que está na escassez. Isso é um jogo de sempre que a gente viu. E vamos lá, eu não estou fazendo uma apologia ao comunismo, muito pelo contrário. O que a gente está falando é como que a gente prospera junto, porque no fim a gente é igual, é prosperidade de oportunidade, é igualdade, equanimidade, qual é a diferença? Ou seja, essa nova possibilidade do que seja a abundância, a gente tem que começar a tocar.
Porque o que a gente está falando hoje sobre abundância, na verdade, é extravagância. É o que a gente estava conversando. Se eu tenho dois carros, mas minha família usa os dois carros, é extravagância ter dois carros? Ou é mais extravagante eu ter um carro que eu nunca uso, Sim. né? Então, a gente tem que começar a pensar que mundo é esse que a gente quer viver? Onde estão os outros? Onde estão as relações? Para quê? Né? Então, acho que a primeira coisa é se dar conta de que a escassez e a extravagância que são os dois lados da mesma moeda e que a abundância é um outro lugar. Talvez a gente nem saiba o que é e nem pratique, mas a gente vai precisar conectar com esse lugar. Maravilha. E aí, no seu texto, você diz uma coisa interessante, né? Que o pessoal pode falar, ih, a Marta começou a abraçar a árvore, hein? E eu te pergunto, por que a gratidão é o estado emocional mais poderoso para se acessar a abundância? Isso foi muito legal porque veio na fase de 90% dos entrevistados de que a gratidão é um espaço emocional conectado com a abundância, que na verdade é aceitar, é uma profunda aceitação do que é, sem julgamento. Ninguém está falando de gratidão porque eu recebi algo, porque Uhum. eu tenho algo. Não, é simplesmente pelo fato de eu estar vivo, de eu poder criar. Essa gratidão, uma gratidão muito profunda, que no fundo é amor na sua última instância. Então, nós até conversamos com uma professora de japonês e foi muito legal porque a gente conversou sobre as imagens, né, dos ideogramas de escassez e abundância. E ela falou que é muito diferente você falar o arigatô gozaimashita, e talvez eu esteja aqui, me perdoem as pessoas que falam japonês, mas tem duas expressões, uma que é um agradecimento por algo que eu recebi, e um agradecimento, o outro é um agradecimento porque sim, porque eu estou vivo, porque eu estou aqui nesse momento único e sagrado conversando com você. Isso é abundante. É eu ter uma profunda aceitação do que é, de como está. Essa é a gratidão. E nada mais abundante do que a gente aceitar a vida como ela é. Assim como o cavalo, que ele come e ele está em paz. Ele não está se questionando se ele comeu mais ou menos, se o restaurante foi bom, foi ruim, foi caro, não foi, foi aqui, se foi em Nova York, se foi em Tóquio. Não, ele foi ali, comeu e ele está em paz. Ele é grato, ele é a expressão da gratidão, ali dormindo embaixo da árvore. E eu acho que falta para nós. É muito transacional. Eu fico grato se. Não, não, não. Eu fico grato, ponto. Ponto. Que tem Hum. muito a ver com o estado de presença, né? Que, aliás, já diz o budismo, né? O único lugar onde existe a felicidade é no presente, é no aqui e no agora, né? E essa coisa da escassez, ela está muito vinculada, né? Você não estar aqui agora, né? Ou você está lá no passado reclamando de alguma coisa, ou você está lá no futuro com coisa que você ainda não tem, né? E aí você perde a oportunidade de estar aqui, né? Exatamente. A gente fala um pouquinho isso, a direção temporal, a gente faz essas explorações, né? Extravagância como a escassez é presente e futuro, e abundância é presente. Uhum, Desculpa, escassez e extravagância, passado ou futuro, ou nessa viagem, né? uhum. Passado e futuro, e abundância é presente. Presente. O presente está tudo bem. Maravilha. Marta, explica para gente o que que é o zoom out, pensamento sistêmico, e como é que ele ajuda a gente a sair da escassez. Então, o que que a gente se deu conta, né? Que muitas vezes a gente está tão dentro, e a gente chama isso de zoom in, a gente não, né? O Bob tem essa Uhum, expressão, tão dentro que a gente não consegue olhar o todo. E que muitas vezes, quando a gente faz um zoom out, que é, muitas pessoas falam, subir para cima da, né, na varanda, ou então a gente tem uma visão de helicóptero, a gente começa a olhar o todo, que sistemicamente está tudo bem. Então, uma das práticas que a gente se deu conta de conexão com a abundância é essa.
a gente entrar, sair do zoom in e olhar e fazer uma visão um pouco mais abrangente, um pouco mais ampla, para ver que dentro daquele contexto está tudo no lugar certo. Ou que Legal. pelo menos a gente tem caminhos para aquele movimento acontecer. Show. E uma outra coisa que também está ligada um pouco nisso, que você traz no artigo, é a questão do Ubuntu, né? Então, explica para a Uhum. gente o que que significa Ubuntu nesse contexto da abundância coletiva. Então, tem um grande amigo, companheiro de viagem, foi meu aluno, meu colega, meu mestre, de certa forma, também, que é o Eduardo Seidental, que ele está muito conectado há muitos anos, né, com essa filosofia Ubuntu, e ele me ensinou muito esse olhar, né, que é um olhar, eu diria um olhar muito amoroso, né, que é eu sou porque nós somos, enfim, é isso, né, e, e tem a ver com isso que eu estava falando, Luciano, que a gente não pode ser abundante sozinho. Uhum. A gente é abundante no espaço com o outro. Então, o Ubuntu, ele sempre, ele é uma filosofia que vai convidar a abundância. Porque se eu tô abundante e você não, não existe abundância. Isso é abundância. Não existe abundância, né? Porque é muito míope a gente achar que se para nós tá bom, tá tudo bem. Não, a gente tem que olhar um pouco mais coletivamente para pensar nisso. E eu não existo sem você. Eu só existo porque você existe. Então, o olhar para a abundância, ele vai passar por esse olhar para o outro. E aí a filosofia Ubuntu, ela vai ser um, enfim, né, uma mãe que nos leva pela mão para nos ensinar como é que se faz isso. É. Aí você falando veio aqui na minha cabeça, às vezes a gente vê essas médias de renda per capita. Aí você fica imaginando, né? Você tem os bilionários num canto, você tem os moradores de rua no outro. Na média, nós ganhamos R$ 20.000 por mês. Opa! Opa! Será? Não funciona Quem? bem assim, né? Exato. Vamos falar sobre o caminho do meio. Por que que a suficiência é o caminho do meio entre a escassez e a extravagância? Então, porque a gente descobriu que a suficiência. Descobriu não, né? A gente não está descobrindo nada novo, a gente só está trazendo uma narrativa para organizar algo que parecia que estava meio bagunçado. A suficiência, ela não é um lugar, ela é uma tendência, ela é um movimento. É mais ou menos, eu acho que eu menciono isso no artigo, é mais ou menos como andar de bicicleta. Você só vai se equilibrar quando você estiver em movimento. Não existe subir na bicicleta e ficar parado, a menos que você tenha a rodinha, né? Uhum, A mesma coisa é isso. Que caminho do meio é esse? É buscar a suficiência. É se perguntar, é suficiente? Em tudo. No que eu como, no que eu visto, no que eu tenho, né? É bem interessante. Quando eu morei, um pouco antes da pandemia, meu marido foi fazer um mestrado nos Estados Unidos e a gente foi morar lá. E lá a gente tinha um carro só. uhum. Aqui em Porto Alegre, a gente tinha dois carros, cada um de nós tinha um carro. Eu trabalho cada vez mais em casa, gosto muito. E na volta, por conta da pandemia, a gente voltou em 2021, mais ainda o home office. Quando a gente voltou, a gente disse: nós não vamos comprar dois carros de novo, a gente vai comprar um carro, que é suficiente. É suficiente. Então, a suficiência não é um lugar, talvez seja sempre uma exploração da gente estar se perguntando: é suficiente? Isso é suficiente? De tempo, de amor, de energia, de fazer, de tudo. Se perguntar isso a todo momento, se isso é suficiente ou não. Porque é quase como voltar para o centro. É como se a escassez e a extravagância sempre nos puxassem para os polos. Aliás, isso não é um movimento só da extravagância e da escassez. Quanta coisa por aí, sem
citar principalmente a política, né? A gente vê uma tendência à polaridade. A mesma coisa a escassez e abundância, a extravagância. A gente viu essa tendência à polaridade, ou um polo ou outro. A abundância é o contrário, é sair do polo e buscar o meio. Nem de menos, nem de mais. É o suficiente. Só que eu não sei onde que é, mas ele é uma pergunta, ele é uma exploração, ele é um lugar, é uma tendência. Em vez de eu ir para lá, ou para lá, ou para lá, eu volto, eu volto, eu volto para o centro, eu volto para o suficiente. Legal. E é interessante porque isso demanda o exercício do discernimento, né? Como dizia uma grande mestra que eu tive. Uhum, Precisamos ter discernimento, né? E o discernimento vai por filosofar, filosofar, fazer pergunta, é questionar, 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 que se a gente só embarcar naquilo que a sociedade cobra da gente, a mídia cobra da gente, as novelas cobram da gente, em uhum. termos de sucesso, de felicidade do Instagram, a gente fica louco. E para encontrar esse caminho da suficiência, é um caminho de autodescoberta muito, muito bonito. Eu ia dizer complexo, mas não, é muito bonito, é muito profundo, trabalhoso, sim, mas muito recompensador, né? É, e você está falando uma coisa bem importante aqui. Eu me lembro quando a gente estava nos Estados Unidos e foi bem um momento assim que o Facebook começou a parar de ter assim tanta Relevante. força Uhum. e começou muito o Instagram, né? E meu marido que estava estudando mediação, ele disse: Marta, a mediação tá bombando, eu só recebo coisa de mediação. Eu disse: que engraçado, né? Meu Instagram não me dá nada de mediação. E aí, conversando com um dos entrevistados, ele disse: inteligência artificial adora extremo. Porque é muito mais fácil ler o extremo. Porque o extremo é claro, aqui é bem preto ou bem branco. É bem extremo. Então eu consigo ler. Mas e o meio do caminho? O meio do caminho, ele pode ser um cinza um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá, mas não é tão fácil. Se é suficiente para você, não é para mim, né? Então, por isso que o Instagram e todos esses movimentos de inteligência artificial, e aqui eu não vou entrar no tema, porque não estou fazendo um julgamento de positivo ou Uhum. negativo, é só um fenômeno, né? Está nos levando para um lugar muito polar, muito polar. E o polar é o oposto de encontrar o caminho do meio. Por isso que, assim, atenção redobrada. O Bob tem duas frases que eu adoro. Uma é Awareness creates choice, que é consciência gera escolha. Se você não está consciente, você está no automático, não está escolhendo. Exato. E energy follows attention, ou seja, a sua energia vai seguir a sua atenção. Aonde você botar a sua atenção, a sua energia vai. Se você não está com atenção em nada e está distraído, aonde vai a sua energia? Eu não sei. E as redes sociais são ótimas para isso, para as duas coisas. Você está no automático comprando o que você não precisa, se identificando com grupos que não dizem respeito a você, se interessando por coisas que não tem nada a ver com você, não conversam com o seu care, e você está dispersando a sua energia ao invés de colocar ela num lugar criativo para cuidar do que importa a você. Ou seja, você está dormindo e você está feliz sendo um zumbi. Quer dizer, está tudo errado, né? Então, o quanto também a gente tem esse monte de distração com esse Uhum. aparatinho que nos engana, engambela da gente estar presente, aberto, conectado aqui no momento presente, né? Escolhendo. Maravilha, Marta. Vamos agora falar sobre o seu dossiê número 3, que você fala sobre extravagância, a irmã gêmea da escassez. E aí eu te pergunto, por que que a extravagância é o verdadeiro oposto da escassez e não a abundância? A gente começou a ver muitas similaridades, né? Quando a gente teve esse pulo do gato, né, dessa entrevistada nos contar que o oposto da escassez era extravagância, não abundância,
a gente começou a dissecar essa extravagância e começou a ver que tinha muita similaridade com a escassez. Mesma contração, e aí era ter mais, mas era ter mais só para mim, o medo de perder, o a mais, o que sobra, o desperdício, né? Os espaços emocionais também, muitas vezes de raiva, de medo. Então a gente começou a ver que é tão diferente da escassez, só que parece que é uma escassez com muito. É. E aí eu me lembro sempre de uma amiga que dizia: a miséria humana não conhece limites, né? Então, assim, falando de algo aqui que talvez até seja trucidada por falar, as mulheres todas ficando com a mesma cara hoje em dia. Isso é uma extravagância de um monte de coisa, né? Uhum. Ou seja, é uma não aceitação do que é, e aí eu tenho que fazer um monte de coisa na minha cara para parecer algo inédito, único, e no fim eu estou aparecendo com todo mundo. Tudo que eu não sou mais é original, eu. Isso é abundante? Não sei, né? Então a gente começou a ver que existia muito mais similaridades entre a extravagância e a escassez, só que era duas faces da mesmíssima moeda. E a Uhum. abundância era outra coisa, era outro espaço completamente diferente. Por isso que a gente falou, né, que ela é uma irmã gêmea da escassez, porque é muito parecida. No fim, a gente acha que a extravagância mas é tão escasso quanto, é a Uhum. miséria não conhecendo os seus limites, tanto para um lado quanto para o outro. Agora, eu quero explorar um ponto muito interessante que você coloca no artigo, que é assim, como é que a extravagância se disfarça de abundância no consumo e nas organizações? Eu achei ótimo esse negócio dela se disfarçar. Então, eu acho que tem a ver com isso que eu estava falando, né? Que é você ser impelido a fazer coisas no automático e você nem se dá conta que Não se dá conta. Está no automático, né? do para quê, né? Essa pergunta para quê? Do que está cuidando, né? Se a gente estivesse no automático, eu e o Ricardo, a gente teria voltado para Porto Alegre e comprado dois carros. Por quê? Porque todo mundo tem, cada um tem um carro. Uhum. Mas para quê? A gente começou a se perguntar, para quê? Se ele vai trabalhar mais em casa, eu trabalho em casa. Se a gente hoje mora num bairro que a gente faz as coisas a pé, para quê? Então hoje a pergunta para quê, ela está sempre aqui conosco. Para quê? Né? Isso quer dizer que eu não vá comprar, adquirir nada? Não. Mas para quê? Para quê? Do que isso está cuidando? Porque o que a gente vê é isso, né? Um consumo desenfreado e quando a gente fala de organizações, tem muito a ver com as metas, né? Ah, nossa meta é crescer 15%. Crescer no quê? É crescer em aprendizado? É crescer em desenvolvimento? É crescer em bem-estar? Vocês medem bem-estar e felicidade? Ah, não, a gente cresce em números, em lucro, em faturamento, e nada contra, né? Isso é geração de emprego, isso é cuidar de uma parte né, do viver coletivamente, mas para quê? Quem sabe a gente não precisa crescer, a gente precisa ficar como tá, mas ficar melhor como tá. Ter melhores relações, ter melhor qualidade no trabalho, revisar a qualidade das pessoas que estão aqui, a diversidade das pessoas que estão aqui. Por que que sempre a pergunta é crescer e crescer em números? Para Uhum. quê? Ok. Mas é uma loucura, porque se você não diz que está crescendo, tem alguma coisa que está errada com você. Uhum. Você E o Julio parou. Laia fala exatamente, você estagnou. E aí o Julio fala uma coisa muito interessante, né? Ele conta que lá no tempo que a doença que matava era a tuberculose, existia uma grande depressão no mundo. Era um momento de muitas guerras, né? Muita tristeza. Não por acaso
A tuberculose, que era uma doença pulmonar, que a gente sabe em todas as medicinas mais holísticas que o pulmão está relacionado à tristeza. Hum. E qual é hoje, né, a doença que mais assombra a gente? É o câncer, que nada mais é do que uma célula que de repente começa a crescer vertiginosamente, não sabe nem que nem para quê, só segue crescendo, onde não deveria. Que é a grande metáfora da nossa vida hoje. A gente tem que crescer, tem mesmo? Tem que crescer o quê? E para quê? Para quê que a gente precisa crescer? No quê? Né? Então, eu acho que a extravagância é isso, a gente não se conectar com um lugar de é, perguntas significativas de para quê, de não olhar o sistema de forma ampla, com todas as dimensões humanas que existem dentro das organizações, e olhar só porque é econômico-financeiro e seguir crescendo automaticamente, né? No automático. Maravilha. Tem um outro ponto muito interessante que você coloca nesse artigo, e eu te pergunto qual é o impacto da extravagância no fluxo de recursos materiais e emocionais. Olha, Luciano, quando você me faz essa pergunta, a palavra que me vem é ritmo, tá? O que que eu quero dizer com isso? Que é uma aceleração. É quase como se a gente quisesse e pudesse, o que é uma ideia, do meu ponto de vista, errada, fazer mais e mais rápido do que realmente é possível. Eu acho que as coisas hoje estão muito velozes e numa velocidade, num ritmo que é humanamente impossível. Então, hoje, a gente até comenta, né, quando a gente levou esses conceitos para o lado biológico, a gente falou muito da homeostase, Uhum. né? A homeostase é um conceito biológico que é a capacidade da gente regenerar. A natureza é capaz de se regenerar. Tem uma das entrevistadas que fala uma coisa linda. A natureza não é infinita, mas ela é. A frase está lá no dossiê, ela não fala infinita. Ela é eterna. Hum. Ela não é infinita, mas ela é eterna. E ela disse assim: se a gente der tempo das coisas se regenerarem, a gente gera a eternidade, a gente mantém a eternidade, né? E o que está acontecendo é que a gente não dá tempo dessa regeneração. Então a gente tem que fazer mais, com mais energia, com mais pessoas, com mais recursos, sem dar tempo e pausa para as coisas se regenerarem, para eu poder ir de novo. Então, a gente está sempre devendo. Se a gente olhar do ponto de vista neurológico, neurofisiológico, a gente sabe que a gente tem dois sistemas: o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Quando a gente dorme, a gente aciona o parasimpático. Parasimpático é o que nos permite uma regeneração do sistema, botar o sistema no reset, para quando a gente estiver no simpático, que é o alerta, o de prontidão, da ação, tá tudo bem. Mas a gente não dá esse tempo. E o que eu sinto hoje é que as organizações elas estão operando nesse lugar. Hoje as pessoas estão conectadas 24 horas por 7 nesse aparatinho. Então você manda um e-mail, se você não recebe a resposta em 10 minutos, você manda um WhatsApp. Se você não recebe pelo WhatsApp, você liga. Isso 10 horas da noite, né? Mas era a hora da pessoa já estar no modo regeneração, porque é Uhum. necessário. Então, esse fluxo, se a gente não cuidar disso, a gente não vai dar conta, a gente vai sucumbir. E a abundância está em entender que isso faz parte. A gente precisa desse momento de pausa, a gente precisa desse momento de regeneração. E a extravagância é achar que tudo isso está disponível todo o tempo. É mais ou menos como uma cidade que não dorme. Sim. Eu, para os meus amigos paulistas, eu que venho de uma província chamada Porto Alegre, eu quase fiquei doente em São Paulo quando eu descobri que eu estava indo no supermercado
a 1 hora da manhã, porque tem supermercado 24 horas. Tudo bem, é para as pessoas que têm o turno inverso, tá tudo certo, mas eu fui indo no automático, na extravagância. Por quê? Porque tem. Aqui em Porto Alegre tem loja que fecha do meio-dia a 1. O que que eles estão fazendo? Regenerando, pausa, almoço. Provavelmente todo mundo almoça junto, né? Não é os espanhóis que fazem a siesta no meio da tarde? O que que eles estão fazendo? Pausa, regeneração. Então, acho que a extravagância é isso, virou tudo um moto contínuo, nada para, nada para. E é isso, se você não está funcionando, sai, entra outro, vamos lá. Essa extravagância é o too much, é o demais, está tudo muito demais. E aí não tem espaço para a gente conectar com a abundância, que é a pausa. Exato. A, a conexão com a eternidade, ao infinito que é possível. Agora você me lembrou, porque a gente está morando um pouco aqui em São Bernardo, na cidade, e um pouco lá no sítio em Pinhalzinho, São Paulo. Quando a gente começou a morar um pouco lá, a gente começou a conviver com um outro ritmo ali da cidade. Então a gente mora numa chácara que fica a uns 5 quilômetros longe da cidade, e quando precisa comprar alguma coisa, a gente vai até lá na cidade. Eu lembro que um dia era um domingo à tarde, eu falei para Mônica, eu vou lá na cidade para comprar pão para a gente fazer o nosso lanche da tarde. Chega na cidade, domingo à tarde. Sabe uma série que teve, não sei onde é que passou, mas era O Mundo Sem Ninguém. Não sei se você lembra dessa série. O Mundo Sem Meu, a rua absolutamente vazia. Todos os negócios fechados, todos. Falei, vou lá no supermercado, supermercado fechado. Vou lá na padaria, a padaria fechada. Aí eu fui na farmácia, achei uma farmácia aberta. Falei, existe alguma padaria aberta? Domingo à tarde, não. Então a gente vê, meu, são ritmos diferentes, né? E você vê como que é saudável isso, né? Essa pausa. Se você Uhum, quer comer pão uhum. domingo à tarde, então você compra domingo cedo, porque à tarde está todo mundo em casa, se regenerando, descansando. Exatamente. Descansando, Descansando. descansando. Descansar é abundante. Descansar é abundante. E aí você traz uma outra coisa que é muito interessante, né? A questão do desperdício. E aí você alerta, gente, que o desperdício é um sintoma da extravagância. Exato. E aí isso veio numa fala com essa professora de japonês, que ela trouxe o conceito do motainai. Motainai. E é bem interessante, se você, para quem for ler o dossiê, né, depois pega essa palavra e joga lá no Google e vai ver que tem uma definição lá do Wikipédia, que inclusive fala de uma, eu acho que era uma ativista na África do Sul, enfim, algum lugar da África, que usou esse conceito japonês para revolucionar toda uma série de organizações, que é exatamente isso, é o quanto você usa, ocupa o justo, não desperdício, mas inclusive de talentos, de dons, ou seja, se eu tenho uma capacidade enorme de, não sei, de cantar, e eu não coloco isso a serviço, motai que desperdício. Por quê? A existência me deu isso. Eu estou tornando escasso algo que é abundante. Mas o contrário também é verdadeiro, né? Se eu vou num buffet e me sirvo um prato gigantesco porque eu estou morrendo de fome e como metade, aquela outra metade vai para o lixo. Uhum. Que alguém poderia se alimentar. Motainai, que desperdício. Então, cada momento é um momento. É uma oportunidade da gente conectar com o que é abundante e não cair nem na escassez, nem na extravagância. Porque, de novo, não é um lugar fixo, é um lugar que a gente tem que se perguntar todo o tempo: para quê? Para quê? No fundo, é um lugar de extrema presença, de você caminhar a sua vida no justo. Olha que lindo! É um caminho, sabe? Aquele filme
Muito além do jardim, é aquele Chanson Gardner, que era o jardineiro, que era um iluminado, na verdade, é uma parábola do iluminado, e ele caminhava na vida assim, com o justo, nada era de menos e nada era de mais, era no justo, mas era presente 100% do tempo. É possível? Talvez não seja, mas é, fazer o movimento é melhor do que não fazer. Uhum. Eu vou ser escassa algumas vezes? Vou. Vou ser extravagante? Vou. Mas e o resto das vezes que eu posso me perguntar? E para quê? E para quê? Para quê? Né? Se a gente começar a se perguntar e para quê, já está um bom começo de prática. Com certeza. Muito bom. Muito bem. Agora vamos falar sobre seu dossiê número 4, que você fala sobre o trinômio revelando uma nova narrativa. E aí eu te pergunto, como é que esse trinômio escassez, abundância, extravagância redefine a nossa compreensão desses conceitos? Ah, legal. Eu acho que a grande surpresa para nós, né, Luciano, foi se dar conta que a exploração começou como escassez e abundância. Uhum. Era um binômio, né? Que é o Um nosso oposto lugar do comum outro. da sociedade. Isso, exatamente. E aí, à medida que a gente foi evoluindo nas nossas pesquisas, nos entrevistados, né, no que a gente foi apurando e levantando, a gente começou então a se dar conta que não se tratava mais de um binômio. Na verdade, existe dois lados de uma mesma moeda, que é a escassez e extravagância, e que a abundância é um outro lugar, que a gente desconhece, ou que a gente toma por óbvio que na verdade não é, que a gente está falando de abundância, mas na verdade é extravagância, e a abundância a gente não sabe o que é. E que na verdade, se conectar à abundância, pode ser um grande transformador, um grande espaço de transformação. Agora, você já falou sobre o centro, mas eu quero puxar isso de novo. Por que que o centro é um movimento e não é um lugar fixo? Olha que pergunta filosófica, né? É, o Bob, eu acho muito bacana, até tem um autor, ele se chama Richard Strauss Heckler, que é um dos mestres do Bob, ele é uma pessoa que, enfim, ele eu acho que é psicólogo de formação, mas ele lutou durante muito tempo Aikido, e ele construiu Adoro. toda uma metodologia de coaching somático, e ele fala que todas as nossas reações, elas são fora do centro. Quando a gente está fora do centro. Tanto que quando a gente tem algo que nos gatilha, a gente sai do centro e reage. E essa reação, em geral, ela é automática. A gente sempre reage da mesma forma. Intensidades diferentes, mas sempre da mesma forma. E que a escolha está quando a gente volta para o centro. Então, o Bob ele tem um exemplo bem bacana, que é o seguinte, e eu vou demonstrar isso de pé, tá, Luciano? Ele fala o seguinte, por exemplo, se eu estou assim de pé e eu me desequilibro, até que eu tenho escolha. Mas chega um lugar que eu não tenho escolha e eu dou o passo para frente. Automaticamente eu não tenho escolha. Eu vou e dou o passo para frente. Eu não preciso nem pensar em dar o passo para frente. É um reflexo. É automático, né? Então, o que que o Bob nos diz? O Bob nos fala que o lugar de escolha está no centro. E onde, se eu estou reagindo saindo do centro, eu não estou conectado com o lugar de escolha. Eu estou indo no automático. Uhum. E o centro pode ser tão simplesmente eu respirar e me perguntar o para quê, ou o que que era mesmo, ou deixa eu ver se é essa a resposta que eu vou dar. E não reagir fora do Uhum. centro. Uhum. Então, o lugar de voltar para o centro é um lugar de escolha. E por ser um lugar de escolha, eu acho que é um lugar abundante, porque você vai estar intencionalmente escolhendo
aproximação conectado com algo que importa para você. Por isso que é abundante. Agora, por que que os contextos invisíveis, e você dá até o exemplo, né, assim como a água está para o peixe, ele determina para a gente novas possibilidades? Eu acho que isso é bem interessante, porque assim, o Bob fala algo sempre que eu acho muito importante, que é nós vivemos em histórias. Hum, Então, a história que eu me conto de todo o meu entorno, de quem eu sou, determina o meu espectro de ação, né? Se eu digo que eu vim de um determinado contexto, ou que eu estou num determinado contexto, que eu sou assim, 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 eu predisponho a um determinado espaço de ações possíveis. Se eu crio novas narrativas sobre esse contexto, sobre mim, sobre as minhas possibilidades, eu posso mudar, ampliar a minha capacidade de ação, simplesmente mudando a narrativa. Então é mais ou menos como isso: peixe olha e diz água, nunca vi. nunca Como vi. nunca viu? Você está imerso nela. Mas é justamente porque a gente está imerso que a gente não se dá conta que é só uma água. É só uma água. Mas eu posso mudar essa narrativa, né? Quantas pessoas dizem, né? Não é possível, eu não posso, né? Pode. A próxima conversa está sempre disponível, sempre. Uhum. Ontem eu estava até vendo uma reportagem tão bacana, uma mãe que o filho, né, tinha histórias para contar e queria contar histórias e era lá idos de mil, sei lá, anos 80, 90. E ela usava a ficha telefônica para ligar para uma determinada emissora local, porque queria que o filho fosse lá contar as histórias dele e tal. Até que um dia chamaram ela, fizeram uma entrevista, lá, 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 lá. Hoje o rapaz é um ator aí de novela, filme, etc, etc. Por quê? Porque aquela mãe não se limitou ao que não era possível, ela seguiu abrindo as conversas. A Uhum. próxima conversa está sempre disponível, sempre. Com certeza. E aqui eu acho que é importante, né, a gente, enquanto profissionais e seres humanos que lidam com desenvolvimento humano, a gente trazer para as pessoas esse negócio, né, do impossível, do possível, do que você pode criar, mas também que vem da responsabilidade, vem muito da responsabilidade do próprio coach, né? Que é zelar pela segurança do seu coach, que a pessoa ela tem uma meta. Essa meta pode ser super ousada. Vamos imaginar uma pessoa chamada Santos Dumont em 1900, morando numa fazenda no interior de São Paulo e dizendo que ele ia voar. E alguém podia dizer para ele: não, você não vai voar, fica quietinho aí, senão você só vai se frustrar e se machucar. Então, assim, até que ponto que a gente querer colocar o pé da pessoa no chão pode ser um fator que traz consciência, segurança e tranquilidade, e quanto que isso pode trazer frustração. E também, aí vem o outro ponto, que é quanto que eu tenho que ajudar essa pessoa a se preparar para a possibilidade de não dar certo, que esse é um ponto importantíssimo também. É. E eu acho que você traz algo bem importante, fazendo essa analogia, né, entre o céu e a terra. E eu acho que conectar com esse poder generativo, Luciano, e se a gente pegar outras disciplinas, como por exemplo a própria medicina chinesa, né? O Bob estuda muito a filosofia chinesa, e a medicina chinesa. Nós, como essa ponte entre céu e terra, onde nenhum nem outro, a gente tem que conectar esses dois lugares, ou seja, sonhe grande, né? Mas caminhe nesse sonho. Uhum. Não é só sonhar no sentido de ser algo ilusório, de ser algo inatingível, ou de ficar com o pé tão no chão que impeça você de colocar a cabeça nas estrelas, né? Mas o quanto que você pode conectar céu e terra dentro de um lugar que é o possível. Como é um dos revisores também disse uma frase que eu achei tão bonita: você começa fazendo o possível,
o possível você faz o impossível, depois você faz o extraordinário, algo assim, Hum, né? Mas também conectar com isso, com essa visão, né? E caminhe em cima dela. Se isso vai acontecer ou não, não está na sua mão. Mas seja essa, esse espaço onde a vida pode acontecer através de você. legal. Vamos fazer um, vamos fazer uma volta aqui, né, nos seus dossiês, né? O seu primeiro dossiê você falou sobre a escassez, né, os múltiplos rostos da escassez. O 2 você falou sobre abundância, o que acontece quando paramos de contar. O 3 você falou sobre a extravagância, a irmã gêmea da escassez. O 4 você falou sobre o trinômio, revelando uma nova narrativa. Agora nós vamos para o 5, né, que é a revolução da suficiência. E aí eu te pergunto, quais são as três primeiras ações para sair da escassez, extravagância e entrar na suficiência? Olha, Luciano, esse capítulo foi muito legal, porque foi uma forma assim de conectar com tudo que a gente tinha escutado, pesquisado, né? E começar a identificar quais são essas práticas que poderiam fazer a gente sair desse jogo escassez e extravagância e conectar com esse novo jogo chamado abundância. E é uma exploração, né? É uma exploração para vamos começar a praticar, ver o que que acontece. E eu descrevi ali, se não me engano, 13 práticas. E a primeira, tão simplesmente, fala em comece por você. Não tem como começar pelo outro. Comece por você, pessoa física, né? É mais ou menos aquele líder que diz: o meu time tem problema. Aham. O seu time é resultado seu como líder. Comece por você como líder. O que será que não está acontecendo, né? Então, sempre começar por você. Segundo, você poder conectar com quais são essas narrativas que você vive. E essa história que você conta sobre a água que você habita, sobre o peixe que você é. E se você começar a mudar essa narrativa e começar a duvidar que isso que você sempre disse que você não é mais, ou é também outras coisas, né? Em terceiro lugar, você poder começar a reconhecer que você tem escolhas. Você tem escolhas. Mesmo que a escolha seja você abrir uma conversa com alguém para identificar quais são as suas escolhas. Depois você pode conectar o que importa, que é conectar o care. E que é isso que me importa na vida. E não andar por aí fazendo, com uma vida que não tenha sentido. Depois, de repente, começar a conectar com espaços emocionais que lhe abram mais possibilidades, como, por exemplo, a gente já falou, a gratidão, né? Encontrar espaços, nem que seja à noite, depois que você apaga a luz, agradecer por mais um dia de vida que você teve. O que será que acontece no momento que você faz isso? Ou cada dia que você acorda, você abre o olho e diz: gente, muito obrigada, acordei de novo. Porque você poderia não acordar, Sim. né? Será que muda? Cada dia você começar o dia agradecendo, né? Colocar as coisas em perspectiva é uma outra possibilidade, não desperdiçar, compartilhar, fazer trocas equilibradas, conectar-se ao momento presente, desenhar, ter visão de futuro. Então, eu enumero ali 13 práticas que eu acho que são experimentos, um laboratório. Será que muda? Será que vai acontecer algo diferente se eu começar a praticar essas práticas? Vamos ver. Eu convido aqui os leitores, né, a lerem ali as práticas e começarem a praticar. E vamos contar o que está acontecendo. Está mudando alguma coisa? O que está mudando? Né? Eu acho que é um laboratório bem interessante que a gente precisa fazer. Maravilha. Você já falou sobre a anatomia da ação, né, que o Bob traz. E explica para a gente o porquê que essa anatomia da ação ela pode ser um mapa para a abundância. Foi como eu falei com o Bob, né? Eu disse: Bob, me dei conta que é um mapa para abundância, por quê? Porque a anatomia da ação, o que que ela faz? Você identifica o que que é isso que importa para você, que eu quero. E aí você abre conversas, assume compromissos que geram ações para gerar resultados. Qualquer resultado? Não, ele fala que tudo que vem depois do care
é o take care, é como que você cuida desse care. Uhum. Então, o que você pode fazer é desenhar um resultado que, se acontecer, você sente que está cuidando desse care e fazer essa navegação em direção a esse resultado. Porque quando você chega nesse resultado, você se dá conta, puxa, isso cuida de algo que me importa. Então, eu estou começando a viver uma vida com sentido, com propósito, com significado. No fundo, eu estou feliz, eu estou em paz. Não é uma felicidade é, histérica, né? Sim, sim. É uma felicidade pacífica, Tranquila, em é paz. Uhum. satisfação total, é uma vida, aquela vida que você olha e diz assim, hoje eu posso morrer porque eu estou satisfeito. Uhum. É isso, que é o desejo de todo mundo, né? Qual é o pânico das pessoas, né? Fizeram lá uma entrevista, aquela a escritora Elizabeth Kubler-Ross, né, que fala muito sobre a questão da morte e tal, ela perguntou qual é o maior receio, né, de você se dar conta que você chegou no seu último dia de vida. Não foi não ter ganhado dinheiro, não ter isso, não ter. Não, era não ter conseguido viver uma vida satisfatória, que eu fosse feliz com as pessoas que eu amo. Então é isso, é a gente poder todo dia estar pronto para esse último dia. Uhum. Porque a gente não sabe quando vai acontecer mesmo, né? A Exatamente. verdade é essa. Muito bom. Muito bom, Marta. Vamos caminhando para o seu dossiê número 6, né? Que fecha o artigo que fecha esse dossiê, e você chamou ele de A Abundância e o Ambiente Organizacional. Aqui a coisa vai pegar. Especialmente interessante para todos os líderes, RHs, todo mundo que habita esse ecossistema terrível, por um lado, né? Agressivo, devorante. Então, aqui vamos abordar algumas coisas interessantes. Começo perguntando como é que uma empresa pode identificar se ela está operando na escassez, mesmo tendo lucros altos. Ah, que boa pergunta, né, Luciano? Vamos lá, né? De novo, olha como é forte isso. Como identificar que a empresa está atuando na escassez mesmo com o cruzado? Porque escassez, extravagância, a gente não pode olhar só sobre o aspecto econômico-financeiro. Uhum. Então é isso, de repente eu estou lá, né, com todas as metas econômico-financeiras atingidas, mas as pessoas estão doentes. Existe turnover, o absenteísmo por conta de doenças, as conversas paralelas, o ambiente que a gente sabe que está super hostil, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão sem tempo para a família, as, sei lá, as pessoas se separando, as pessoas não tendo filhos. Eu acho que tem uma série de coisas. E é um pouco, quando a gente fala no zoom out, né, de olhar o seguinte, como que esse atingir os lucros está impactando a vida das pessoas que trabalham aqui, né? Eu me lembro uma vez que eu estava em São Paulo, quando eu morava lá, em 2009, e aí eu peguei um táxi, eu adorava conversar com o taxista. E para mim, São Paulo é uma cidade muito polar nesse sentido, né? Ela é a cidade mais rica e a mais pobre ao mesmo tempo. E nesse dia eu estava conversando com esse taxista e ele me disse assim, eu conversando com ele, onde é que o senhor mora? Eu moro lá na zona leste, não sei o quê. Ah, e demora para o senhor ir para casa? Eles, não, demora muito. Inclusive, durante a semana, eu fico aqui por São Paulo. Ah, o senhor fica por aqui? E como é que é? Não, eu tenho um posto de gasolina que eu paro o carro e durmo. Uhum. Era um senhor, ele era mais velho. Eu disse, gente, ele não dorme numa cama. Ele não dorme com a esposa dele. Ele não vê a família dele durante toda a semana, porque não dá tempo. E aquilo foi de uma dureza, imaginar, né? É a dureza mesmo, né? Porque quando a gente fala, talvez, de abundância, a gente fala muito de amor, de afeto, né? O quanto isso é o oposto do afeto, do aconchego, né? Então,
quando a gente olha para uma organização, se a gente puder fazer um zoom out e colocar muitos âmbitos da vida ali, saúde, felicidade, relações, mundo emocional, a família, né? A produtividade, né? Não estamos tirando a produtividade fora, mas ela dentro de um Sim. contexto de vida. Se tudo isso está prosperando, se tudo isso está bem, o tempo, senão eu acho que ela vai estar na escassez, Uhum, mesmo com lucros altos. uhum. Agora vamos olhar do outro lado. Quais seriam então os sinais para uma cultura organizacional verdadeiramente abundante? Se você quiser trazer Hum. exemplos até das organizações que você conhece. Eu acho que é exatamente o oposto, né, Luciano? É realmente incluir todas as dimensões do ser humano, né? São essas organizações que nem a gente estava conversando antes, né, de começar esse bate-papo, que incluem a mulher com todas as idiosincrasias, né? Onde ela se tornar mãe é aceitável e é celebrado, né? Onde existe um espaço de cuidado de como que essa criança ou essas crianças estão, se tem onde elas estarem acolhidas, né? Se tem um processo de cuidar da aprendizagem, do desenvolvimento de quem está nessa organização, na saúde, no tempo, onde não é exigido esse conectado 24/7, né? Que as pessoas têm o direito de se desconectarem para poder se regenerar, para poder estar com todo o gás, né? Onde as pessoas estão alocadas, onde seu maior dom possa se expressar. Eu acho que é um lugar onde a gente consegue colocar tudo no devido lugar com tranquilidade, sabe? Onde as pessoas possam ser a melhor expressão delas mesmas com tranquilidade. Então, tem um olhar muito mais amplo, muito mais sistêmico, muito mais cuidadoso da vida mesmo, né? Onde as conversas são claras, são transparentes, né? Onde existe realmente uma preocupação em que todos possam prosperar. E veja bem, quando eu falo isso, não significa uma igualdade, significa que eu não preciso prosperar às custas de você. Você também pode prosperar, né? Eu acho que é isso, é uma visão muito mais aberta, muito mais ampla do cuidado da vida de quem está lá dentro dessa organização e fazendo essa organização funcionar. Então, Legal. respeito à vida. Respeito à vida. Numa outra parte, você faz uma correlação muito interessante, né, sobre a segurança psicológica que se fala tanto hoje, né? Já fizemos até um dossiê sobre isso, e ela sendo um dos pilares para a abundância. Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso. Ah, eu tenho uma crença, Luciano, que a autenticidade é uma expressão de abundância. Porque a autenticidade nada mais é do que você poder ser quem você é, em liberdade, tranquilidade, né? E quando você precisa ajustar quem você é na sua expressão, você já entra num lugar de escassez, porque algo está sendo perdido aí, seja para o bom ou para o ruim. Então, eu acho que a segurança psicológica é esse lugar onde a gente pode ser quem a gente é, em Uhum, autenticidade, né? É um lugar onde a gente pode dizer o que a gente precisa dizer. Não é qualquer coisa, é para cuidar de algo. Se eu estou aqui nessa organização e eu sei o que que essa organização quer cuidar e como ela quer cuidar, e eu me alinho com isso, o que eu tenho para dizer é para construir isso também. Mas se a gente não tem segurança psicológica, a gente pode ser punido por isso. uhum. E eu acho que a segurança psicológica é esse espaço onde a gente pode co-criar com o outro. Sem segurança psicológica, isso não acontece. Lembra, a gente estava conversando isso também antes de começar, o quanto que hoje as organizações têm esses espaços, são caixas pretas, onde a gente não pode falar sobre medo, sobre insegurança, sobre vulnerabilidade, sobre problemas na família,
sobre problemas pessoais, sobre doenças, nada. A gente tem que fazer de conta que está tudo bem. Por quê? Porque eu posso ser visto como frágil, como incapaz, como não servir. Então, o meu ser humano fica restrito a só o que é publicável, igual o Instagram, né? Sim. Só o que é publicável. O lado B, que na verdade não tem lado B em lugar nenhum, faz parte de mim também, é excluído. E tudo que é excluído do sistema faz o sistema ficar ruim, né? Ele fica um sistema anômalo. Então, o espaço de segurança psicológica a gente precisa construir porque a organização precisa ser um espaço onde a gente possa ter liberdade para construir com o outro dentro de limites, é óbvio, né? A gente está ali dentro de um espaço que tem um para quê, um porquê, um como, né? Mas a gente poder ter a liberdade de ser quem a gente é e de aportar com tranquilidade. Então, eu acho que é fundamental, isso está diretamente ligado à abundância. Sem isso, a gente pode entrar na extravagância, na abundância, não. Com certeza. Agora vamos trazer um ponto importante. Eu espero que muitas lideranças estejam escutando a gente aqui. E aí eu te pergunto como é que os líderes podem inspirar essa transição da escassez para para a suficiência. Ia falar para a abundância, não, para a suficiência. Ah, Luciano, eu acho que é começar por eles, sabe? É eles poderem conectar que eles são seres humanos, que eles também vivem em narrativas, em histórias, eles também têm suas tendências condicionadas, suas reações, momentos de desatenção, espaços onde estão dormindo e seguindo no fluxo automático, né? E no momento que eles se conectam ao ser humano que eles são, eles convidam o outro, né, os seus liderados, a também poderem conectar com esse lugar dos seres humanos que eles são. Que eu acho que não tem outro caminho, né? Ninguém é robô, até quantas organizações já estão pensando, repensando, né, os recursos humanos, porque não é recurso. Nenhum humano é recurso, né? A gente é ser humano. Então, sei lá, né? Estão chamando de diretoria de pessoas, de gente, mas não de recursos humanos, senão vira todo mundo recurso, só para produzir, só para produzir. Não, que a gente possa ter conversas francas, segurança psicológica, inspirar, conectar com isso que importa, reconhecer-se ser humano. Eu acho que não tem outro caminho. Se a gente precisa falar disso, a gente precisa falar de realmente uma revolução de humanização das organizações, né? Não é falar de pessoas, ai que lindo, mas é a prática. O que a gente vai começar a praticar de verdade, né? E os líderes, como líderes, o que eles vão inspirar? Começa por eles, não tem outro jeito, né? E começando por esse questionamento no plano pessoal, né? Qual é Uhum. o meu conceito de escassez, meu conceito de abundância? O que eu sonho em Exatamente. ter na minha vida? Será que é o carro Uhum. tal, porque o diretor tal tem? Ele começar a questionar, né, esses Exato. objetivos. E aí, com certeza, ele vai achar um monte de extravagância nesses planos de futuro aí que Exatamente. pode permitir dele realinhar, né, esses planos, saindo da extravagância e vindo para a suficiência. A partir daí ele consegue, então, compartilhar isso junto com a equipe dele, né? Pode ser um caminho. Exatamente. Pode ser um caminho, com certeza, com Para a gente certeza. fechar esse nosso papo, Marta, qual é o sonho ou a visão de futuro que guia esse trabalho que você fez aqui para as organizações? Ai, Luciano, a gente conversou várias vezes sobre isso, né, com o time, eu, Ana Paula e o Edson Matsu, e a gente tem uma crença, né, e eu acho que é um caminho bem bonito, assim, que a gente se deu conta que lá atrás, quem cuidava da vida eram os clãs, né, eram os coletivos, essas tribos, né, de pessoas que cuidavam da vida, cuidavam do fogo, da caça, da alimentação, das crianças, do lugar.
Eles cuidavam. A vida ia se perpetuando, né? Continuando, porque todos cuidavam da vida. Depois, isso passou muito para os impérios, né? Sei lá, para as monarquias. Então, tinha, assim, um grupo de pessoas que eram os escolhidos, né? Por divindades, ou sei lá por quê, por poder, que cuidavam de como que ia ser, né? Tudo, alimentação, organização, enfim. Depois, os governos, né? Então, a gente ainda tem aí muita expectativa que o governo vai cuidar da vida, da organização, das coisas da vida, das dimensões da vida, da alimentação, do trabalho, de tudo. E a nossa visão é que as organizações vão ser esses grupos humanos que vão cuidar de aspectos da vida. Então, vão ter, não sei, grupos que vão se importar com a questão de transporte, vão ser empresas que vão estar ligadas a essa indústria. E elas vão cuidar dessa parte da vida, de como a gente vai se deslocar, seja por avião, por trem, por ônibus. A outra vai cuidar, sei lá, de produção de alimentos, a outra de educação. Então, as organizações vão cuidar do futuro. E elas vão cuidar da vida no futuro. Isso não é menor. Então, vão ser pessoas se juntando com pessoas para cuidar de âmbitos da vida. Por isso que a gente entende que as organizações têm um papel fundamental como garantidoras da vida no futuro. Mas não é de qualquer jeito. Não é adoecendo. Não é desrespeitando um ritmo possível do ser humano. É respeitando isso. Que a gente pode fazer com tranquilidade, sem escassez, sem extravagância, mas andando no caminho do meio, na suficiência. E por que a gente chamou, né, o dossiê de Revolução da Suficiência? Porque hoje, nesse contexto, né, em que a escassez é execrada e a extravagância é enaltecida, a gente querer estar suficiente é muito revolucionário. Sim. É muito revolucionário. Só que é a única forma da gente cuidar da vida de todo mundo. Porque senão a gente não vai conseguir. Então, no fim, é uma revolução, mas é uma revolução muito amorosa. Porque não é para mim, é para todos. Então, é revolucionário porque é contra o que tudo está posto aí. Esse ritmo, essa velocidade, essa polaridade, esse demais, esses excessos, né? E não é para uns, alguns. É para todos, é para a vida como um todo. Você estava falando, né? Esses objetivos. Não, porque se a gente não seguir os objetivos, o planeta não vai sobreviver. Não, o planeta não está nem aí. Ele só está dando sinais que a gente está falhando. É a gente que não vai dar conta. Então, ou a gente começa realmente a nos respeitar como seres humanos, que temos um ritmo. A gente não pode se embalar no balanço mais rápido do que o balanço pode. Tem um ritmo. Por isso que a cadeira de balanço da casa da avó, ela tem um ritmo. Ela sempre vai ser o mesmo. Nem tanto devagar, nem tão rápido, naquele ritmo que é possível da cadeira de balanço. Esse é o convite. Que seja uma revolução, porque é contra tudo que a gente está escutando e vivendo no automático. E da suficiência, porque o suficiente é abundante. Não precisa mais do que o suficiente. Ele é que chegue. Show de bola. Marta, gratidão imensa, querida, por esse show que foi esse dossiê e esse papo maravilhoso aqui. Gratidão imensa. Hum. Eu que te agradeço, Luciano, pela tua amorosidade, por cuidar tão bem dessa revista, né? A gente sabe aos trancos e barrancos, num momento onde as pessoas falam muito, mas praticam pouco, e você com Uhum. essa resistência de trazer sempre esse conteúdo tão relevante para a gente. Muito obrigada.
Muito bom. E você, herói, heroína que ficou conosco até aqui? Sim, porque assistir um vídeo longo hoje não é para muitos, é para quem está em foco, para quem sabe o que está procurando e que encontrou valor aqui nessa nossa conversa. Agora eu te convido a você mergulhar no nosso dossiê, nas nossas páginas e ler todos esses 6 artigos na íntegra, que eles estão maravilhosos. Torne-se assinante da revista Coaching Brasil para ter acesso a todas as nossas edições. Hoje já são 145 edições, um show de material, 12 anos já trazendo informação e conhecimento para quem lida com gente. Nos encontramos no próximo vídeo. Beijo no coração, pessoal. Até breve. Beijo, tchau, tchau. E aí, gostou desse vídeo? Se esse vídeo fez sentido para você, a reciprocidade que eu te peço é você curtir esse vídeo, deixar um pequeno comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também, assim como você, se interessam pelo desenvolvimento humano. Inscreva-se no nosso canal para receber mais atualizações sobre novos vídeos que estamos fazendo. Se você busca conteúdo de qualidade sobre desenvolvimento humano, considere assinar a revista Coaching Brasil. Estamos há 10 anos no mercado, 121 edições, muitos temas que vão agregar muito valor à sua carreira, ao seu pensamento, às suas reflexões. Venha conosco. Como assinante premium, você pode acessar todas as nossas edições e você paga apenas R$ 29,90 por mês.